Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso novo vídeo de gestão financeira, uma websérie preparada especialmente para o empresário brasileiro e pela equipe da VHCs com todo carinho para vocês. Do que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar dos principais conceitos de gestão, da gestão financeira, que pode levar uma empresa ao sucesso. É um caminho árduo, mas é necessário. Nós precisamos revisitar esses conceitos, analisar esses números. Sem isso, nós não vamos conseguir levar a empresa ao sucesso. Quais são os nossos principais pontos de trabalho quando se fala em gestão financeira? Nós precisamos ter controle, disciplina, implementação e análise dos dados que a empresa tem. Além disso, é muito importante fazer um planejamento. Não é só juntar dados, não é só colocar informação, não é só carregar essas informações dentro do computador ou dentro de um sistema. Nós precisamos trabalhar com essa informação, analisar essa informação, chegar a algumas conclusões, levantar e mapear indicadores para poder determinar quais são as origens e quais são os destinos dos recursos que a empresa tem, que a empresa gera, a bem da verdade. Além disso, a operacionalização desse trabalho diário, revisar o teu processo financeiro, conversar com todas as áreas e entender quais são os impactos que nós temos dentro do processo. Vou dar um exemplo para você. Se você tem uma empresa que trabalha com fabricação de móveis, qualquer coisa que varie dentro da legislação sobre madeira pode afetar o teu processo de geração de renda na empresa. Se alguém chegar e falar, agora nós não vamos mais usar uma madeira X aqui, não podemos mais usar IP, não podemos mais usar mogno, não podemos mais usar pinos, não podemos mais usar eucalipto, isso vai impactar no teu processo de geração de receita. Nós temos que acompanhar isso, certo? O trabalho do dia a dia é juntar os dados, colocar eles no computador e refletir isso dentro de planilhas, de gráficos, dashboards, qualquer informação que seja válida. Aqui na empresa nós fazemos uma visita diária no nosso fluxo de caixa. Todos os dias a gente verifica se a receita que está entrando ela é saudável, se ela está de acordo com o projetado ou não. Por que nós fazemos isso? Para identificar correções ou mesmo manter a direção que foi desenhada. Se você tem um indicador que está verde, ótimo. O que nós precisamos fazer para manter ele verde? Qual é o plano de ação para fazer, para manter ele com essa condição e, quiçá, melhorar essa condição? Tá? Se tem um indicador que está vermelho, luz acesa. Vamos trabalhar nesse indicador e vamos revisitar os números até que eu consiga trazer um resultado positivo. Quais são as ferramentas? De novo, os dados carregados e uma boa reflexão sobre esses dados. Ponto muito importante sobre gestão financeira na empresa, e esse nós não podemos nunca abandonar, que é separar as finanças dos sócios e as finanças da empresa. São dois bolsos separados. Se eu tiver no mesmo bolso o dinheiro do sócio e o dinheiro da empresa, estamos com um problema. E esse problema é um problema sério. Já vi muitas empresas que trabalham com uma receita alta, gerando 2 ou 3 milhões de reais por mês, mas pelo fato de não separar a receita da empresa das finanças dos sócios, o sócio entende que está milionário e começa a gastar desordenadamente o dinheiro dele, achando que é só dele, esquece que tem que pagar os funcionários, os impostos, esquece que ele tem que repor as mercadorias dentro da empresa, esquece que tem aluguel, esquece, enfim, de cumprir os seus objetivos enquanto empresário, que é, sim, gerar lucro, mas também atender a fatia da sociedade, gerar empregos, gerar resultados para a sociedade, enfim. Grande escopo, então, do nosso trabalho de gestão financeira é atender e verificar qualquer movimentação que signifique resultado financeiro para a empresa. Por que a ênfase no significar resultado financeiro? Porque eu posso ter ter alguma condição que naquele momento não indique dinheiro, não indique receita especificamente.
Mas se você olhar a fundo, ela vai significar resultado financeiro. Exemplo, atendimento do cliente, um time de sucesso do cliente, um time de qualidade. Todo mundo fica olhando lá, pô, mas esse cara representa custo? Não, não representa custo. De maneira indireta e ao longo e a médio prazo, ele vai trazer resultado financeiro, porque vai refletir diretamente na imagem que o mercado tem da empresa. Então, significa sim resultado financeiro. Aqui na empresa nós sempre dizemos o seguinte: qualquer budget é válido desde que ele traga receita. Ou seja, voltando à primeira parte do escopo, signifique resultado financeiro. Ok? Quais são as principais responsabilidades do gestor financeiro? Dentro do contexto da gestão financeira, as principais ferramentas que nós temos para trabalhar são o demonstrativo de resultados do exercício. É uma ferramenta muito prática, muito rápida, direta, de se fazer análise da saúde financeira da empresa. Os contadores gostam de fazer análise vertical, horizontal, avaliar, comparar um mês com o outro para saber se esse resultado está evoluindo ou não, quais são as condições desse resultado. Ótimo. Essa é a ferramenta de valor que nós temos, tá? Nós vamos olhar sempre para as receitas que estamos recebendo. Podemos receber receitas por recorrência, podemos receber receitas novas e podemos receber receitas adicionais, mas elas têm que ter a ver com a operação, não pode ser diferente da operação. Se for uma receita diferente da operação, ela é classificada em outra linha do meu DRE e mesmo do balanço. E isso é importante para eu poder avaliar se a minha operação vale a pena, se ela faz sentido enquanto negócio. Agora a gente entra na segunda parte. Uma é receita, a outra são custos e despesas. Nós precisamos qualificar o que são custos e o que são despesas. Por que os dois conceitos? Custos é tudo aquilo que está relacionado ao serviço ou ao produto que você entrega. Então, se eu chamo de custo fixo, esse custo ele está associado, por exemplo, a um barracão, ele está associado a uma despesa de energia, ele está associado ao conjunto de interações que eu tenho, por exemplo, os custos de água ou mesmo os custos de pessoal, que eu não consigo reduzir dentro de um barracão industrial. E os custos variáveis dizem respeito diretamente ao bem ou ao serviço que eu estou produzindo. Como assim, Edilson? Bom, se eu estou produzindo pão, eu tenho farinha, eu tenho sal, eu tenho o gás que eu estou consumindo para produzir o pão. Se eu estou produzindo uma cadeira, eu tenho a madeira, eu tenho a cola, eu tenho os materiais, os acessórios para aquela cadeira. Isso é um custo variável, eu posso apropriar diretamente aquele bem. Ou aquele serviço, se for serviço, eu vou classificar isso em horas de trabalho, certo? E as despesas? Por que você separou despesas de custos? Bom, as despesas dizem respeito a tudo aquilo que eu não consigo associar à minha produção do bem e ou do serviço que eu estou entregando. Se eu não consigo associar, então eu tenho que separar isso e vou chamar isso de despesas operacionais ou despesas administrativas. Em inglês se usa o termo de overhead, que eu acho muito bom, quer dizer, é tudo aquilo que extrapola, que não pode ser associado à produção, e eu posso medir isso com um indicador, tá? Posso medir isso com um indicador e com esses 4 conceitos básicos eu posso trabalhar com vocês com taxa de marcação, eu posso trabalhar com ponto de equilíbrio, eu posso trabalhar com margem de contribuição, como nós vamos ver nos próximos módulos do curso, tá? E é isso aí, pessoal. Obrigado por hoje e sejam bem-vindos aí ao curso de gestão financeira para empresas que estão passando por problemas, para aquelas que querem crescer e aquelas que estão bem também, por que não controlar suas finanças.